Estamos no ar, mais um episódio do Fora do CuboCast. É uma honra estar aqui, é uma honra ter você aqui com a gente. Já queremos começar agradecendo os nossos patrocinadores, a Hitachi Ar-Condicionados. Quem compara, vai de Hitachi, vocês já sabem. E também ao Arquitesk, esse software que foi feito de arquitetos para arquitetos, feito para solucionar aí todos os problemas da sua vida, arquiteto. Se você anda sem tempo para criar, o Arquitesk é o lugar certo para você. Confia na gente, né, Tatá? É isso aí. Nós temos um assunto aqui hoje muito legal, porque eu falo, gente, todo assunto é legal, né? Alguns mais, outros menos, mas todos são legais. Para mim, especialmente, é um assunto que eu gosto muito. A gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, né, de alguma forma, e é algo que eu gosto muito, é um assunto que me dá brilho nos olhos, então eu já preparei canetinha aqui para anotar, façam isso aí vocês também. Só que antes disso, a Thaís... Vamos lá apresentá-la. A nossa convidada de hoje. Ela é terapeuta comportamental, é isso? Integrativa, terapeuta integrativa. Ela trabalha com o método DISC. Provavelmente você já ouviu falar ou não ouviu falar, mas talvez você tenha ouvido falar das 5 linguagens do amor ou dos 4 temperamentos. De certa forma, a metodologia DISC também está relacionada com esses assuntos. E ela vai abordar pra gente toda essa temática, vamos destrinchar o que é esse tal desse disque. Não é disque de disquete, de disco, alguma coisa, discar, nada, disque aqui, né? Antigamente tinha essa disque aqui. Não, cada letrinha tem um significado, está relacionada a uma determinada característica de um perfil. E a Andrea vai nos falar sobre isso, né? A importância da gente se autoconhecer e conhecer o nosso cliente para poder atendê-lo da melhor forma. Seja bem-vinda, Andréia. Você é especialista no assunto, melhor do que eu para falar sobre isso aqui. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite especial, uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né? E estar ajudando aí as pessoas a se desenvolverem melhor. Eu sou Andréia Petri, sou a minha primeira formação em administração e depois de conhecer o meu perfil comportamental, foi que eu descobri qual era o meu propósito de vida, que é trabalhar e se relacionar com pessoas. Então, dentro disso daí, eu escolhi a terapias integrativas para estar me ingressando com o bem-estar do ser humano, né? E eu também gosto muito da medicina integrativa, então ela está muito relacionada não só com o mental, mas a terapia integrativa, ela abrange o quê? Corpo, mente e espírito. Então eu falo assim que nós temos que trabalhar todas essas 3 dimensões da nossa vida para a gente conseguir se desenvolver e realmente descobrir o sentido de vida, né? Então dentro dessa formação de terapias integrativas, eu busquei uma formação na neurociência afetiva, que eu acho que você entender um pouquinho do funcionamento do cérebro é o que te dá mais ainda as melhores formas de você atuar, trabalhar, ser você mesma, respeitar o próximo, né? Então, essa daí é a minha trajetória e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, obrigada. Que legal. Todos nós temos um cérebro, né? Aí eu paro e penso, né? Por que a gente não estuda sobre isso? Por que a gente não se interessa tanto sobre isso, sendo que o cérebro é o que comanda, eu faço as emoções e o cérebro. Emoções, sentimentos, agir. Né? Uhum. São as coisas que comandam a nossa vida o tempo inteiro. E a gente pouco pensa, percebe e entende sobre isso. É isso mesmo. E é por isso que é legal esse assunto de hoje. A gente vai entender um pouquinho mais. E a gente já pode começar. Você pode dar um panorama pra gente. O que é o DISC? Tá. Até falando um pouquinho sobre o cérebro, eu acho muito importante que dentro do trabalho que eu faço com algumas equipes ou também individual, eu gosto de desenhar como que funciona o cérebro, porque quando a pessoa tem um entendimento como que é o nosso corpo, como os neurotransmissores ativa, né, realmente o nosso corpo, eu falo assim que não tem como você não mudar. Então, ele
é uma base, é a base que você tem que ter um pouquinho de conhecimento, mesmo que seja superficial, você entender como o cérebro reage às suas emoções, seus sentimentos no seu corpo, você sim consegue daí uma transformação verdadeira e consciente da sua vida, né? Você sabe que uma vez, vou fazer um parênteses, eu vi um psiquiatra falando sobre a questão da reclamação, né? Do porquê que a gente não deve reclamar, e ele explicou na época, ficou na minha cabeça, que quando a gente reclama, é ativado um mecanismo do cérebro que é o mesmo mecanismo que fugia do leão lá na pré-história, né? Então ele fala, é uma bomba de adrenalina, de cortisol, que é disparado, né? Isso eu tô simplificando. E aí ele falava até a reclamação mental. Acordei de manhã, nossa, mas você já está enviando uma mensagem para o seu corpo, e o seu corpo vai ficar reagindo, reverberando aquilo. Eu era uma pessoa muito reclamona. O dia que eu vi isso aí, por isso que, só fazendo esse parênteses, essa observação, que realmente quando a gente entende o mecanismo, a gente muda a nossa vida. Eu mudei meu comportamento só de entender como o meu cérebro funcionava. E eu falei, cara, eu não posso ser essa pessoa que reclama. Porque eu tinha uma tendência muito pessimista. Eu achava que se eu ficasse ali prevendo todos os problemas, eu ia evitá-los, né? E aí eu tinha essa tendência pessimista. Então eu reclamava mentalmente. Nossa, esse trânsito. Nossa, não sei o quê. E parece que tudo as coisas vai a favor de dar errado quando você já acorda com esse pensamento. Porque nós somos energia. Né? Eu falo que também tudo é energia. Então, quando você já acorda com esse com esse pensamento de negatividade, parece que a tendência é tudo acontecer para te tirar você do sério. Então, quando você tem esse conhecimento, ele te traz o quê? A consciência do que você precisa mudar. E eu gosto muito de falar, até conversamos um pouco sobre a comunicação. As palavras, gente, ela tem um poder absurdo sobre nós. Tá na Bíblia. É bíblico. Tá na Bíblia. É isso mesmo. Então, as palavras, até eu ganhei um devocional muito lindo de uma amiga que eu quero começar até a compartilhar diariamente com os meus seguidores, que fala que são 40 dias transformando maldições em bênçãos. Ele é perfeito, porque ele te direciona, e é um livro, um devocional muito simples e muito fácil de você entender, que fala assim, cara, eu não quero ficar verbalizando coisas ruins na minha vida, eu não quero amaldiçoar a minha família, um filho, um amigo, um colega de trabalho, e tudo isso daí automaticamente vem através das nossas palavras. Então, está tudo relacionado. Você vê que, por exemplo, o desenvolvimento humano, né, o conhecimento, o autoconhecimento, você saber qual que é o seu perfil, é tudo entrelaçado. E nós somos só um, né? E nós somos corpo, mente e espírito. Então você tem que estar totalmente alinhado com os seus valores, com as suas crenças. Então você até tinha comentado um pouquinho sobre a metodologia DISC, né? Então já posso até já fazer uma abordagem, mas a gente já entra um pouquinho sobre isso. Os modelos, eu falo assim, que o estudo sobre os padrões comportamentais, ele já vem lá da antiga Grécia, há mais de 2000 anos. Ele começou com um estudioso chamado Hipócrates, que ele era na época um médico conhecido como o pai da medicina ocidental. Então, dentro dos paciente deles, ele já começou a observar quais eram os padrões comportamentais dos seus pacientes, dos enfermos. E através disso, ele criou um modelo que ele observava através, assim, não só a doença, mas também o que aquela doença trazia como comportamento dos seus pacientes. E ele tinha uma frase que acho que deu início a esse estudo e essa curiosidade de saber dos temperamentos das pessoas, que ele diz assim, que é muito mais importante sabermos qual pessoa a doença aflige do que qual doença aflige a pessoa. Então ali ele já vinha rompendo um misticismo da época, porque ele já conseguia enxergar qual era
quanto era importante, como estava relacionado essa relação que interferia entre o corpo e a mente. Que para ele, isso daí estava totalmente relacionado com como seria o processo de cura ou a evolução da enfermidade do seu paciente. Então foi aí, lá mais de 2000 anos, que ele já teve esse olhar comportamental dos seus pacientes e como que estava relacionado à cura quanto aos seus pensamentos, seus comportamentos, né? Então, por isso que a gente vê como que essa dimensão, ela não é só o seu agir, né? É o seu pensar, a sua interação com tudo. Só que daí, aqui, a gente foi começar a criar esse modelo, a metodologia DISC, ela iniciou mais ou menos em 1928, com um psicólogo chamado William Marston. Então, ele que trouxe esse estudo. Então, a partir de 1928, estudiosos e pesquisadores começaram a criar uma forma, uma curiosidade sobre os temperamentos. Então, daí que veio que ele colocou os padrões como 4 temperamentos comportamentais, né? Que são a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Então anotem aí cada letrinha: D de dominância, I de influência, S de estabilidade e C de conformidade. E a gente trabalha aqui no Brasil como analista. Legal. Gente, claro, não vai poder discorrer assim a fundo sobre todos eles. Mas um pouquinho a gente pode. Isso, né? A ideia aqui é a gente apresentar um pouquinho sobre cada um deles, até para auxiliar os profissionais na hora que forem atender os seus clientes, a eles se autoavaliarem e tentar ver em qual desses perfis eles se encaixam mais, né? Imagino que pode haver até a possibilidade de 2 temperamentos em uma só pessoa, né? Mas ou às vezes um domina mais e o outro está um pouquinho menos ali, né? Então acho que é legal. Anota aí, pega o papel e a caneta que vai ser legal. Só que é bem complexo, né? Eu já fiz o DISC e o meu, eu sou dominante, influente são páginas e páginas. Então, é um mapeamento, né, do seu perfil. Então eu estou até fazendo esse parênteses porque eu sei que é muito difícil alguém escutar aqui e falar, eu sou dominante, eu sou influente. Não é assim, né? Existe uma metodologia de verdade, um mapeamento. Mas fala um pouquinho sobre cada tipo pra gente. E é muito legal que, por exemplo, nós temos todos um pouquinho dos perfis, né? O certo seria, se a gente tivesse um equilíbrio total, ter 25% de cada um, né? Só que geralmente é isso mesmo. A maioria das pessoas predomina 2 perfis, tá? Então, o perfil dominante, ele é aquela pessoa totalmente ativa, ele é controlador, ele é aquela pessoa que gosta das coisas rápidas, tem pensamentos rápidos, ele tem mais liderança. Então, é um tipo de perfil que geralmente muitas empresas buscam esse perfil para cargos de liderança. Porque ele é autoconfiante, né? Então ele tem essa agilidade de lidar com as coisas e de pensamentos, correr atrás de metas e tudo mais. O perfil influente, ele é aquele perfil mais extrovertido, é aquela pessoa comunicativa, é uma pessoa criativa. Então, quem tem esse perfil mais predominante são pessoas que gostam de se relacionar, de trabalhar em grupos. Então, ela tem que estar rodeada de pessoa. Ela não é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, né? Ela gosta de movimento. O perfil estável, ele é aquela pessoa que você vê que te traz aquela paz que você precisa. São pessoas realmente, assim, mais pacientes, harmoniosos, são aquelas pessoas realmente que têm uma estabilidade emocional, uma calma. Então são pessoas gostosas de se relacionar. Ela está sempre a favor do outro, né, a ajudar o outro. E o analista, né, o perfil conformidade, ele é o quê? Aquela pessoa totalmente organizada. É aquela pessoa que você sabe que é extremamente perfeccionista, detalhista e que gosta de seguir regras. Então, esses são os perfis que geralmente predominam na gente. Legal.
Os arquitetos, por padrão, será que eles são mais influentes? Pensando nessa questão da criatividade, de se relacionar com pessoas. Os arquitetos... Fazer uma enquete ali, uma enquete aqui na nossa conversa. Responde aí, pela descrição breve que a Andréia passou aqui, o que você acha que você é, né? É muito legal que, sim, por exemplo, cada profissão, ela está direcionada para algum tipo de perfil, né? Que são mais, geralmente, conhecidos com cada profissão. O arquiteto, o perfil predominante dele, geralmente, é analítico e influente. Porém, eu tive uma surpresa trabalhando com arquitetas, né? E a gente tá trabalhando o perfil comportamental, e o influente da maioria das pessoas dos arquitetos estavam baixíssimos, não foram identificados. Então, foi mais analítico e estáveis. E por que essa seria uma dos perfis que mais predomina, né, no arquiteto? Primeiramente, o analista, porque ele tem que ser ali detalhista, tem que ser técnico, né, tem que ser organizado. E o influente seria muito mesmo essa questão da criatividade, até mesmo porque vocês se relacionam muito com pessoas, né? Então, o cliente, você tem que estar ali, você tem que ter uma comunicação leve, uma abordagem mais direcionada com eles. E eu falei que até dentro, como que é interessante você conhecer o perfil da sua equipe, porque disso daí a gente vai fazer o quê? Trabalhar habilidades que não estão no perfil dela. E como a gente estava falando um pouquinho sobre o cérebro, né? Eu gosto muito porque as pessoas podem mudar. E você que fez a sua análise, né, seu mapeamento, eu acredito que se hoje você fazer novamente, você vai ter mudado e conseguido conquistar algumas habilidades que você trabalhou, que você acha que é importante na sua vida hoje, na sua profissão principalmente, né? Então eu falo que você conhecer, que daí já vem para o autoconhecimento, né, de quem é você, te dá essa oportunidade de evoluir e também buscar habilidades que são necessárias para o seu trabalho e para você ter uma harmonia, para você conquistar novos clientes, para você fechar um projeto com mais exatidão, com menos desgaste, né? Então, a questão do arquiteto foi isso. Essas duas mesmo que seriam predominante, mas assim, se não está predominante no seu perfil, pode ficar tranquilo, que bem trabalhado, com o interesse da pessoa, ela consegue evoluir e conquistar habilidades que são importantes de perfis que não estão ali no mais alto, né, nível. Inclusive, eu lembro que quando eu fiz, tinha uma questão que era assim, aquela que eu era desde sempre, de que eu nasci, e aquela que eu me tornei. Tem não sei como é que a gente pode chamar isso, uma versão, né? Eu lembro que a gente fez e a terapeuta me disse assim, essa aqui é a Denise essência, essa aqui é a Denise que precisou se tornar para viver no mundo, que é como se fosse uma capa. Que é como se fosse né? E o Disque trouxe isso, e a hora que ela foi falando, eu falei, nossa senhora, eu falei, bola de cristal, o que é que você tem aí, né? Porque bate vendo os seus olhos. E aí você tem uma clareza. E aí eu lembro que me provocou muito, porque eu falei, tá, por que eu me tornei isso aqui? Não que fosse alguma característica ruim. Mas eu sou muito curiosa, assim, essa parte de comportamento. Eu sempre tive uma crença muito forte de que eu preciso entender de pessoas. E eu entendo muito pouco, perto do que eu deveria entender. Mesmo tendo feito especialização em gestão de pessoas, mas assim, todos os nossos negócios são feitos de pessoas. Todos os nossos relacionamentos é feito de pessoas. Eu sou pessoa. Eu sou a primeira pessoa que eu preciso entender para conseguir me relacionar. Então, é um assunto que sabe? Então, cara, por que eu me tornei essa capa? A que essa capa está servindo ou serviu? Ela ainda precisa existir, né? São que tudo isso daí vai abrindo um leque para você na sua mente. Você volta ali. E isso é muito importante porque, assim, conforme a gente vai
crescendo, vão sendo embutidos, vão sendo colocados padrões na nossa vida, né? E você, às vezes, perde aquela essência porque você tem que se adaptar naquilo que foi colocado. E, às vezes, vem ali crenças, valores de família, que você vai crescendo e não vai se desvinculando, às vezes, disso. Eu falo que hoje em dia as pessoas, infelizmente, estão perdendo a sua identidade em todos os sentidos, porque até eu gosto muito de uma professora de filosofia, a Lucelena. Você poderia seguir ela, você já segue? Eu sigo. Nossa, e ela fala assim que a gente hoje em dia vive ali numa manada, né? E também eu vou relatar muitas palavras que eu gosto muito da psiquiatra Ana Beatriz, que ela também fala muito, e elas duas têm uma linguagem muito igual, e elas acho que são amigas, sim, né? Até. E ela fala sobre essa essência que o ser humano vai perdendo. Por quê? A gente hoje vive no automático. É o tempo todo nesse celular, vivendo a vida do outro, querendo a vida do outro, e você vai perdendo a sua essência. E aquela essência que a gente nasce, eu falo assim, que Deus trouxe a gente num mundo para crescer, não só em estatura, mas em tudo, em sentimento, em evolução espiritual, não só pensar nas coisas materiais. Daí o mundo vai te trazendo, perdendo aquela amor, a empatia às pessoas, e vai te levando para esse lado totalmente só material. Você só quer almejar um carro novo, uma casa nova, você vai deixando essa conexão que você tem em você e Deus, ou, né, ou com que você acredita, que vai além, né, da gente, né, que está acima de nós. Então, o que acontece? As pessoas perdem a sua personalidade. E daí você tem que colocar essa máscara para você conseguir sobreviver na vida. Então você tem que, porque, e algo que você falou, todo mundo tinha que ter curiosidade e entender sobre o ser humano, porque nós não vivemos sozinhos. Não. A vida nem teria graça. Fala assim, solta uma pessoa numa ilha deserta com tudo. Você tem tudo, você tem dinheiro, você tem, sabe, a vida dos sonhos, você tem, só que você tá sozinho. Que sentido? Qual é o sentido? Qual o sentido? A vida só faz sentido a partir da existência em comunidade. Em comunidade. Nós precisamos de tudo do outro, né? Para se relacionar, para criar família, para trabalhar. Você acha que no trabalho, um escritório de arquitetura, uma pessoa vai conseguir atender, almejar, trazer o melhor para o seu cliente sozinho? Não vai. Ele precisa daquele que é bom, que é um analista que vai fazer um projeto, ele precisa daquele que consegue dominar aquela equipe, liderar, motivar. Então, isso daí tá tudo relacionado, tá tudo ligado, não tem como, né? Inclusive, muitos arquitetos cometem esse erro de contratar pessoas parecidas porque são as pessoas que são mais fáceis de lidar, né? Sim. Se eu sou influente, naturalmente eu vou me dar bem com pessoas influentes, né? Vai ser um pouco mais difícil de trabalhar com uma conforme, né? Uma analista conforme. E aí, às vezes até faz sociedade errado. Sim. E a gente gravou, eu nem sei se já foi pro ar, se vai pro ar, porque procura analista, né? A gente grava, né, vários assim, e depois, mas a gente gravou um episódio sobre sociedade, né? Nós somos 5 sócios completamente diferentes. E isso é muito bom. E a gente já são 15 anos de escritório, e a coisa flui muito bem. E exige maturidade. Muita. Por isso que eu falo, para você se relacionar, não é só você entender do outro, mas você entender sobre si. Sobre si. Esse é um grande problema, porque muita gente joga a responsabilidade da sua própria vida, das suas próprias emoções, no outro. É sempre o outro que tá errado, é sempre o outro que não faz, é sempre o outro que não sabe, quando você tem que cuidar da tua parte. Então é você se entender e entender o outro, né? E aí as pessoas fazem sociedades com perfis totalmente parecidos, que não se complementam. Então, você vai precisar no dia a dia de um analista, de um estável, de um influente. E essa questão, quando você... É muito mais fácil, né, a gente se relacionar daqueles que têm o mesmo pensamento que o nosso. Sim. Né? Preza pela mesma cultura, gosta das mesmas atividades. Só que, isso é muito importante, essas pessoas não evoluem.
porque ela está sempre no mesmo e acha que é ali. Então ela não tem que enfrentar, às vezes, um desafio de relacionamento, não vai trazer aquele estímulo para pensar diferente, né? Então quando a gente começa a lidar com uma pessoa que é diferente, o que acontece? Você tem que pensar, você tem que olhar de uma forma diferente daquilo que você viu há 1000 anos. Uma vida toda você enxergando aquela parede azul e ela não é, mas você vai ter que naquele momento mudar o seu foco e ver que não é, e aceitar e evoluir isso. E daí algo que entra muito interessante, que é o autoconhecimento. O primeiro passo, eu falo, quando eu estou conversando com a equipe ou com algumas pessoas, né, atendimento individual, autoconhecimento. Primeiro, a pessoa tem que se autoconhecer. Ter conhecimento tem que andar junto, autoconhecimento e conhecimento. Porque o conhecimento é o quê? Ele vai te trazer o que você aprende através de livros, através de treinamentos, com as experiências da vida, ela te traz todo esse conhecimento. O autoconhecimento, ele vai além, ele é muito mais profundo. Ele é aquele momento que você tem que olhar para dentro de si, reconhecer seus valores, suas crenças, ver como você olha para você e como você lida com o outro. Então, o autoconhecimento é primeiramente conhecer a si mesmo e depois dominar-se a si mesmo. Que é bem diferente, bem desafiador. Então, em grande parte as pessoas não querem sair da zona de conforto, né? Porque assim, se o problema está em mim, eu que vou ter que resolver. Para eu resolver, vai me custar energia, vai me custar tempo, ação, empenho. E no geral a gente vê, a gente no Fora do Cubo, daí a gente sempre está criando situações para que as pessoas saiam da zona de conforto. A gente fez uma festa agora recentemente e a gente aplicou uma dinâmica de networking. E nessa dinâmica a gente deu lá cartelas, falou, você tem que passar em todos e conversar, e aí tem aquela pessoa tímida que, meu Deus, entra em pânico, mas é isso, eu falei assim, sai da zona de conforto, vamos lá, vamos fazer, e a gente vai se tornando confortável, né, o desconforto, a gente vai aprendendo a encontrar conforto no desconforto, só que sempre que a gente faz isso, a gente recebe muita crítica de volta, daquela pessoa que fala, eu fui obrigada a... Os patrocinadores adoram, né? Os patrocinadores amam, né? Porque eles é o trabalho deles, eles são comerciais e tal, eles já estão... Mas assim, e os arquitetos, os profissionais, assim, então eu vejo a dificuldade de entender a importância do relacionamento, a dificuldade de entender a importância de uma parceria, e isso porque eu repito no curso, ninguém constrói nada grandioso sozinho. E aí quando a gente coloca os alunos na prática, você não vai construir sozinho, vem aprender a se relacionar, vem aprender a fazer parceria, como que eu vou fazer isso? Você vai esperar que dia que você vai fazer isso? Se não aqui e agora. E aí a gente recebe muita crítica, então, das pessoas que realmente, porque é desconfortável. É desconfortável, claro. Autoconhecimento é desconfortável. Muito, mexe com as suas feridas, mexe com aquilo que você foi criado, aquilo que o seu pai e sua mãe te fez acreditar e que você acha que tem que continuar. E essa questão é muito importante, que a gente acha que sempre é o outro que tem que mudar. E quando, na verdade, quem que tem que dar o primeiro passo é você. E eu falo muito isso dentro da minha casa. E assim, dentro da minha casa, eu e meu esposo somos totalmente opostos. Eu falo que eu sou o vinho e ele é a água. Que nós temos personalidades muito diferentes. E, às vezes, eu com esse meu jeito mais comunicativo, né? E gosto de estar com pessoas, né? Gosto de me relacionar com pessoas. E ele com perfil mais dominante e analítico, então eu achava que ele tinha que mudar. Quando eu entendi que eu não posso esperar a mudança do outro, que eu tenho que mudar, a minha casa se transformou. Começou a ter harmonia, paz, por quê? Eu falei, não é ele. E quando eu mudei, ele mudou. Automaticamente tudo muda. Os filhos mudam. Eu falo assim que a minha filha tem uma filha de 18 anos que está passou a adolescência, está na juventude, que está o pensamento à flor, né? Sim. Dos hormônios e de vontade de conhecer o mundo, né? Das expectativas do mundo. E eu falei, se eu fico querendo, não posso querer a mudança neles. Se eu quero uma mudança dentro da minha vida,
na minha casa ou profissionalmente, tem que partir de mim. E quando a pessoa entende isso, pode acontecer o que for, ela vai olhar para aquele cliente, vamos dizer que você faz um projeto. Você vai fazer o projeto e daí você está lá com um colega de trabalho que tem um perfil diferente. Então está lá o dominante que quer agilidade e tem o analítico que quer que é tudo detalhado. O que vai acontecer quando eu sei e respeito, porque daí a gente respeita, né, as limitações do outro, o perfil do outro. Tá tudo certo, ele é analítico, a gente vai se entender de alguma forma. Não pega para você. Ela vê que o problema, ou até mesmo na apresentação de um projeto que você consegue identificar o seu cliente, você vai falar, não sou eu, é ele, tá tudo certo, eu vou fazer do jeito que ele quer, porque eu entendi. Então, você vê como que as coisas vão casando? Então, quando você assume a responsabilidade para você, de você ter o autoconhecimento e de você transferir isso para o outro de uma forma harmoniosa, né, com empatia, não gera conflitos, né, gera resultados. Então... E o que é legal é que a gente percebe que todos esses temperamentos, a gente chama de temperamento? Sim. Né? Todos esses temperamentos, eles têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, como tudo na vida, e tudo é dual, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue entender que não tem um melhor que o outro. Não. E nenhum pior que o outro. Então esse preconceito também cai, né, André? Muito. E você chegou num ponto muito importante, porque a gente falou do perfil predominante, né? E colocamos ali só o que são os traços marcantes do perfil. Só que todos perfil têm os seus traços negativos, sim, que são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E se a gente não olhar com cuidado, por isso que eu falo que o mapeamento, quando você faz uma análise bem estruturada, que você tem um acompanhamento de um profissional para você descrever, analisar o perfil, você consegue identificar toda essa questão. Porque o que acontece? O perfil dominante, ele é ótimo, ele é um líder, ele é capaz, ele faz acontecer. Então, ele está ali. Só que ele, qual que é dele? Ele é impaciente, ele é agressivo com as pessoas, ele não sabe comunicar. Então, o que adianta você ser um líder que atinge as metas, que pode, mas ele não vai ter aquela estrutura de lidar com a sua equipe. A equipe vai estar lá em exaustão, que daí a gente já entra na exaustão emocional, né? E a equipe vai começar a baixar a produtividade, porque não aguenta, né, o peso da pressão daquele líder. Então essa análise é muito legal para você estar trabalhando com a sua parte gerencial também, mas detalhadamente, não superficial, porque a gente consegue superficialmente fazer uma leitura do perfil que é, mas você vê como isso tudo muda, que nem um influente, ele vai lá, ele quer ele é ativo, ele quer também, gosta de detalhes, e você vai estar ali com um estável que gosta da segurança. Então ele é empolgado, ele faz tudo no impulso. E daí vai estar, se não tem essa comunicação, esse entendimento, o que vai gerar? Conflito. Mas se ele se entende, ele vai saber que mesmo na impulsividade dele, e geralmente o estável e o influente, eles são muito parecidos, porque eles gostam do bem-estar, da harmonia, de se relacionar com pessoas. Porém, são pessoas que procrastinam muito. Muito. Você é influente, você pode falar, não é? Posso falar. Procrastinam muito. Tenho técnicas para eu não procrastinar e ainda assim é difícil. E daí o que eu falei para você, a gente estava conversando, que entra muito a questão da sua disciplina, de ter rotina. Sim. É fundamental. O influente não consegue ter uma rotina, uma disciplina, porque ele se dispersa. Até a questão, a gente falou aquele outro dia, né, em grupo, que a pessoa, ela tem falta de memória, esquecimento, quem é influente. Olha só. Total, gente. Eu falei, gente... Estou falando com propriedade. É essa mente criativa, essa mente meio para fora, acelerada demais. Então, o que acontece? Você tem esses pontos negativos. O analista também, ele é super organizado, detalhista, só que o extremo dele faz o quê? Ele ser uma pessoa empática, né? Não tem muita apatia pelo outro. Ele é totalmente pessimista. O analítico, ele
o ponto mais forte negativo dele é o pessimismo. O copo sempre meio vazio. Sempre. E você pode ver que você olha assim, você fala, gente, como pode ser tão negativo o tempo todo, né? E você falou que você tem o seu influente e o meu é dominante, mas o influente é maior. Só que você falou do pessimismo que você tinha. Eu tinha e mudei. Então, você vê aqui como que é você saber esses seus traços negativos e você trabalhar isso em você, te faz alcançar o melhor da sua personalidade. E eu falo assim, ó, tudo que a gente quer, a gente muda. Mas assim, a questão é, né, o querer. E mesmo querendo, tem uma dificuldade em mudar. Eu acho que a mudança é algo muito difícil de se fazer, por isso que você não muda o outro. Eu falo assim, gente, quando eu quero mudar um comportamento meu, eu demoro 2 anos e presente e mudando. Então, como que eu vou achar que eu vou mudar o outro que nem quer mudar, ou que nem sabe que precisa mudar, que nem concorda com a mudança, né? Isso não faz sentido, né? A gente vê muito relacionamento, assim, né? Da pessoa que espera eternamente a mudança do outro. E é aquilo que você acabou de falar, é a gente que muda, que a gente que tem que mudar. Mas é o tal do desenvolvimento que eu sempre falo, né? A pessoa fala assim, eu nasci assim, eu sou assim. Eu falo assim, cara, você não é assim, você está assim. É isso mesmo. Você está assim por um motivo. Tem alguma crença sua que está mantendo esse seu estar assim, nesse momento. E eu sou prova viva disso daí. Eu mudei da água para o vinho. Hoje as pessoas tem muita gente, eu escuto muito. Nossa, como você é leve. Como que você... Eu tenho meus momentos pesados, as pessoas estão mais perto de mim, sabe? Mas principalmente a Thaís. Acho que a Thaís é a pessoa que mais hoje convive comigo, assim, né? E esse alto e baixo também, que eu acho que tem muito do influente, assim. E que eu tenho, né? Então, por isso que algumas pessoas de fora falariam pra mim que eu sou estável. Mas eu sou... assim, no meu, né, totalmente na minha concepção instável, porque eu tenho esses picos de energia, de ser, de querer, de tal. A gente gravou um podcast aqui hoje mais cedo, né, sobre organização. Eu saí daqui, ao invés de almoçar, eu fui lá já organizar, assim, então eu tenho muito essa energia, então não tenho nada de estável na minha, mas para quem me vê, sim, de fora, que vê lidando com coisas difíceis, com situações difíceis da vida, vê lidando talvez com uma calma, né? Porque a gente vai aprendendo. Só que tudo isso eu fui aprendendo. Só que até lidar com essas situações de forma mais racional, ele tá mais dentro do seu perfil dominante do que do estável. Olha aí, que legal. Não é do estável. Essa sua questão de lidar com as situações de vida com uma tranquilidade, você já pega ali o seu perfil do dominante, que é racional. Tem muito isso. Porque é muito assim, cara, se tá acontecendo uma coisa com você na vida, você não tem opção, você vai ter que lidar. Vai ter que... Então é o racional. Você percebe como é o racional total? Sim, total. Só que assim, não significa que não haja sentimento, que não haja tristeza, nem choro, nem raiva, nem um monte de sentimento denso. É que você daí guarda muito pra você, né? Então você deixa esse sentimento intro, né? Eu vou ter que lidar com ele. E ele vai estar aqui. Não tem como ignorar que ele está aqui. Sim. Mas eu vou ter que lidar com ele. Então é o racional que é esse dominante, né? Então não tem nada de estável na delícia. Eu sei que você vê meu tamanho essa mulher. Pra mim, nossa, como você está. De jeito nenhum. Totalmente, os seus traços estão bem marcados. Influente e dominante. Isso que eu queria perguntar pra você. É possível a gente identificar, que nem você, beleza, você estudou um monte sobre comportamento, sobre esses temperamentos, então para você deve ser simples, assim, conversar um pouquinho e já entender. Já consegue fazer um pouco da leitura. Mas e pra gente que é leigo? Sabe, entrou um cliente na sala de reunião, existe alguma formulazinha, alguma coisinha que ajude? Aquela diquinha, né? Primeiramente, por exemplo, se você já conhece o seu perfil e já leu um pouquinho sobre o perfil, automaticamente você já consegue fazer uma leitura. Mas algo que eu acho bem legal para você identificar de uma forma simples, assim, o que a pessoa é, por exemplo, um dominante, ele vai ser sempre centralizado, foco de pouca conversa. É o dominante. Então você vai apresentar um projeto,
Não adianta você ficar enrolando ele, não adianta ficar mostrando detalhes, ele é impaciente. Então ele quer ali aquela questão mais, ele é mais objetivo. Então, se você vê que a pessoa é objetiva, ele é mais curto e grosso, vamos dizer assim, num palavreado bem... Tô apresentando toda a minha proposta de trabalho, você tá vendo que a pessoa já tá meio assim, já dá uma acelerada ali na apresentação. Mas qual que é o total que vai dar o meu projeto? Eu só quero saber lá da minha área de lazer, porque é o que eu recebo pessoas. Ele não quer... Ele não quer ver tudo que você vai fazer no meio do caminho, para ele não importa, né? Então você já acelera um pouquinho a sua apresentação. E ele gosta do quê? Você tem que gerar impacto para o dominante. Tem que ser, você tem que impactar ele. Então, quando você viu, você tem que ser objetivo, focado, claro, e tem que causar um impacto nele, que daí você ganha. Dica de ouro aqui, hein? Se é o dominante que vai pagar o projeto, gente, já tenta descobrir quem do casal, ou quem ali, o cliente, qual é essa área de interesse dele, já impacta direto ali, mostra o valor do seu trabalho, então você já tem cobrar e já você viu que ele é de pouca assim conversa, já é mais focado, ele já chega com alguma coisa desenhada, então você já vê que ele é um dominante, ele já sabe o que ele quer. Já tá tudo na minha cabeça, e a pessoa sabe realmente. Então daí você vai ter que desenhar aquilo e trazer com poucas palavras e entregar o projeto. O influente é aquele totalmente, se você vê, entusiasmado, né? Ai, gente, ai meu Deus do céu, não vejo a hora, eu quero isso! Aquele que vai contar uma história, cada coisa que ele vai fazer vai ter uma história, vai ter um sentimento. Então, o influente, quando você vê essa pessoa comunicativa, que ele quer falar sobre o que ele deseja da casa, aquele entusiasmo, você sabe que você tem que ter entusiasmo em apresentar, você tem que ter criatividade, né, e trazer algo assim. Então ele vai ser sempre otimista. Já programa a reunião com um tempo maior de duração, porque não vai ser aquele padrão. Gosta de conversar, gosta de contar história. O estável, você vai ver aquele que mais escuta. Então ele vai estar sempre mais te observando. Porém, para você conquistar ele, você tem que trazer o quê? Conforto. Porque o estável, ele gosta de conforto e segurança. Então, como ele é essa pessoa que está mais relacionada ao bem-estar, ele procura o bem-estar não só dele, mas do outro, então ele vai sempre prezar pela segurança e pelo conforto. Então, se você tem um projeto, daí você já vai detalhar mais isso. Olha, aqui eu vou te trazer esse ambiente que vai te gerar um conforto. Aqui nós vamos colocar câmeras que vai te dar uma segurança na sua casa. Você entende? Você já vai trabalhar assim mais com aquela calmaria, aquela coisa mais, apreciar mais as coisas, o projeto de uma forma mais detalhada nesse sentido. Então, o estável, ele deseja mais isso, né? O conforto e segurança. Já o analista, né, gente, você tem que desenhar, colocar todas as metragens, detalhar todo o projeto, porque ele ter as regras, porque é isso que conquista ele, porque ele é isso, né? Ele gosta de tudo detalhado, ele é perfeccionista, ele é detalhista ao extremo. Então, por exemplo, num projeto que você identifica, se você chegar ali já com tudo calculado, mostrando e falando sobre isso, você conquista. Olha, aqui você vai ter esses tantos metros quadrados, a sua casa vai ficar assim, nós podemos direcionar isso. E você também tem que já trazer, por exemplo, você vai levar um projeto, pode ser um projeto bonito, mas você tem que colocar, por exemplo, plantas, mostrar para ele, desenhar uma coisa ter mais... palpável. Isso. Porque ele gosta de cliente assim. Visualizar. Então ele vai ver, não adianta só colocar umas imagens. Você tem que ter uma ação, algo mais... Tem que tornar tangível. Isso. Né, o mais tangível possível. Sempre falo para os arquitetos, porque assim, a gente tem uma apresentaçãozinha padrão, né? E é uma coisa que muitos arquitetos fazem errado. Tem a apresentação padrão e essa apresentação ele apresenta para todos os clientes iguais. Sei lá, chegou um cliente e aí eu tenho um processo padrão, eu abro lá a minha apresentação, nosso escritório funciona assim, assim, assim. E isso é um erro. Então a gente sempre fala, converse com o cliente antes. Mas como é que eu vou conversar?
tenta conversar sobre outras coisas. E aí é aprender a se comunicar, aprender a puxar uma conversa. Nos primeiros 5 minutos de conversa ali, você já consegue ter essa noção. Você pode não dar o nome de dominante, de influente, de estável, de analista, mas você consegue perceber mais ou menos como que aquela pessoa reage. Se ela é mais... A pessoa que ela é estável e às vezes analista, você não consegue conversar muito. Não mesmo. Você vai... Se percebeu que a pessoa já fica mais assim, ela está ali meio que assim... Por que será que ela está conversando tanto comigo? Tá analisando. Ela tá te analisando e achando que você também tá analisando. E aí você já sabe como agir. Eu achei suas dicas de ouro aqui. Ó. Então, para o estável, gerar conforto e segurança. Para o analista, detalhar, desenhar, deixar tangível as coisas. Então, assim, isso aqui é uma dica de ouro, gente. Para você matar o cliente quando eu falo matar o cliente é no bom sentido de fechar o contrato, já na primeira reunião. E uma coisa que a gente sempre tenta também é fechar o contrato na primeira reunião. E o que você, se você tem essa habilidade, você consegue ter esse olhar para o seu cliente, na hora você conquista. Porque ele percebe que você entende um pouco dele, né? Nossa, eu mal conversei com ele, ele já me desenhou, já me entendeu, já sabe o que eu quero. Olha que gostoso. E tipo assim, e quando você tem isso daí, que você trabalha isso com os seus clientes, eu falo assim, não só num projeto de arquitetura, mas até falando no geral, quando a gente lidar com pessoas, o que vai acontecer? Ele não vai ter ruídos, a comunicação é sem ruídos. Você não tem retrabalho. Você fecha as coisas com mais leveza, com mais clareza. Então, você chega no seu objetivo final mais positivo, mais tranquilo e sem muitos conflitos. Porque, às vezes, você até chega no final com o cliente, mas é um desgaste total de fechar um projeto. E eu trabalho muito isso com uma equipe de arquitetos, porque, assim, primeiramente, o cliente, ele quer tudo para ontem. Se eu vou fazer um projeto da minha sala, se for influente, não tem paciência de esperar. Você também tem que ser meio rápida, não é verdade? Total. Porque a gente é impaciente, a gente gosta das coisas que vai agilizando. E daí, se você pega uma pessoa que ela analisa, isso também é muito importante. O cliente que você está atendendo para o perfil que está executando alguma coisa para ele. Porque vai estar com o influente ali. Ele é totalmente entusiasmado, agitado e quer as coisas para ontem. Não tem muita paciência de esperar. Você vai estar trabalhando ali, quem vai estar em comunicação com ele é um analista, gente, que é tudo detalhado, demora, precisa de regras. Então, a comunicação entre os dois ali, se a pessoa, o profissional, não tiver entendimento e agilidade, daí passar por cima da negatividade dele e das habilidades que ele tem, que são ótimas, né, para o arquiteto, mas se ele não agilizar e trabalhar essa habilidade de um influente, ele não vai conseguir atender o cliente de uma forma satisfatória, vai gerar muito conflito e às vezes vai dar até desistir de continuar um projeto com o escritório. Então, isso é muito, muito sério, você ter esse cuidado de analisar mesmo. De ter esse olharzinho, aquelas diquinhas que eu dei, se não simples abrir de boca, você... Gente, você consegue pelo olhar. A comunicação não verbal, ela entrega também os tipos de comportamentos. Então, você vai ver se uma pessoa dominante, ela já tem aquela parte mais prepotente, você já consegue, no simples jeito dele olhar, se posicionar, você já sabe que ele é. O influente já é aquela pessoa dada, sorridente. Você consegue identificar, sem às vezes a pessoa falar muito do perfil. O estável, aquela pessoa que você já vê que tem aquele semblante que te traz, porque a pessoa quando é estável, você olha para ela e fala, meu Deus, você já consegue, num simples olhar, ela não é sorridente, não é séria, mas ela tem uma harmonia em olhar para você. Assim, né? Isso. E o analítico é aquela carinha, fechadinho, organizado, que tem um padrão também, né? Que você já vê que ele é totalmente centrado, né? Ele está totalmente ali, sempre... focado, ele está em foco. Então, assim, às vezes o seu cliente não precisa nem falar. Se você conseguir olhar para ele, se você olhar, porque daí eu falo que também hoje em dia as pessoas não se olham mais nos olhos, né? Infelizmente, todo mundo com a cabeça baixa no celular.
Então, se você parar e olhar para o seu cliente, você já consegue identificar um pouquinho do perfil dele. E eu vou te falar uma coisa, André, o arquiteto erra muito nisso. O arquiteto, ele foi doutrinado lá na faculdade a olhar para si, para suas grandes criações. E aí, muitas vezes, ele perde o contrato, ou às vezes só fecha contrato com preço baixo, e a gente vê muito isso acontecendo, o arquiteto reclamando que, nossa, essa profissão não dá dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro com arquitetura, porque o cliente não paga, e, enfim, e aí começa um monte de arquiteto, todo mundo cobrando barato, e realmente o que normalmente os arquitetos cobram não paga nem o custo deles. Mas por que isso acontece? Porque eles estão olhando para si. E é uma coisa que a gente fala muito no curso, na nossa imersão para eles. Tira o foco de você, projeto para as pessoas e não para o seu portfólio. Olhe para o ser humano que está à sua frente. Se você olhar para o ser humano que está à sua frente e não ficar preocupado em mostrar os seus grandes projetos, seus grandes feitos, suas grandes realizações, você vai conseguir gerar valor para esse ser humano que está à sua frente. Isso daí, gente, é muito importante falar, que eu tenho até um relato da minha cunhada que ela estava fechando um projeto e simplesmente ela desistiu, porque assim, com o escritório que ela estava vendo, porque a pessoa em nenhum momento estava preocupada em colocar aquilo que ela estava falando. Ele queria fazer do jeito dele. Eu fiquei assim, para minha cunhada, falei, mas, gente, é a sua casa, é a sua personalidade, as suas características. Eu quero aquela parede azul. Ai, mas azul não combina, hoje é fora de moda usar parede com cores. É a casa dela. E daí o arquiteto, lógico, que a gente vai se modernizando, vai estudando, vai trazendo o que é mais tendência. Mas, gente, tem pessoas que não querem tendência. Eles querem o quê? Aquilo que vai agradar a ele, que faz sentido para ele. Você está prestando um serviço. Você está prestando um serviço. Então, o arquiteto, ele esquece muito disso, que ele é um prestador de serviço, que ele está ali para servir o outro. Mas, assim, a própria faculdade nos doutrina isso, sabe? A você criar grandes obras de artes para o mundo, porque aquilo que você vai criar vai influenciar gerações, sabe? Mas não, na prática, no dia a dia, você está desenhando, se você estiver projetando casas, por exemplo, você está desenhando casa para pessoas reais, não é para o mundo. E você tem que ter essa criação. Você tem que ter um cuidado estético. Óbvio, você estudou para isso. Você tem que tentar trazer um pouco de arte. Eu para falar de arte, eu falo assim, é minha paixão, a minha vida. Só que a gente não é assim. Se você é um prestador de serviço antes de qualquer coisa, quando a pessoa, o ser humano que está ali na sua frente, eu não quero isso, respeita. Então, eu falo assim, a arte, o nome já diz, é uma arte, gente. É uma arte que tem que ser admirada, que você tem que fazer sentido para você. A arte você faz uma arte que é algo que tem sentido para você. Porém, muitas pessoas podem gostar e querer colocar na sua casa a sua arte, mas muitas não. E a gente pode tentar explicar, né? Explicar isso para o cliente, mostrar, né? Conscientizar. Mas ainda assim, ele vai morar na casa, a opinião que tem que prevalecer é a dele. E eu vou falar, se a pessoa deixa ser influenciada, porque daí eu vejo que hoje muitas pessoas, até um perfil, tipo o analista e o Gustavo, ele é mais influenciado. Então ele vai às vezes, só que daí ele nunca vai estar feliz, ele vai olhar para aquele projeto que foi feito, ou vai viver naquela casa e vai falar assim, poxa, eu podia ter feito diferente, mas ele deixou isso que eu queria. A opinião, porque ele é influenciado. Então por isso que tem que ter esse cuidado, porque ele vai se pega uma pessoa mais dominante, um arquiteto que tem mais esse perfil dominante, ele vai influenciar facilmente um analista. Vai conseguir colocar todas as suas ideias e a pessoa vai aceitar, só que amanhã ou depois, será que ele vai ser bem visto e bem falado? Porque daí não teve a sensibilidade de deixar o cliente escolher, né? Então eu falo assim que fica essa ressalva desse cuidado, desse olhar, né, de respeito amoroso, de você dar suas ideias sim, porque vocês são capacitados para isso, né? O arquiteto estuda para isso, para trazer tecnologia, gente, coisas que a gente jamais na vida, para mostrar dimensões. Eu falo que a gente não tem noção de espaço, né? Nós que não somos arquitetos, então o arquiteto ele vai conseguir você trazer essa visão. Só que
tem coisas que eu acho que... E tem certas coisas que o arquiteto tem que, sim, ser pontual. Tipo assim, ó, você vai se arrepender se você não fizer aumentar um pouquinho ali da sua construção. Isso eu falo que toda vez que eu construía, eu já senti isso. Tipo, se eu não fui, às vezes, no que um arquiteto me falou, né, ou um engenheiro, eu me arrependi, porque era questão de espaço que a gente não tem noção. Mas quando fala, já entra uma parte mais interna, mais design, eu acho que você respeitar mais o que o cliente tem vontade, o arquiteto sempre vai ganhar, porque ele sempre vai ser bem falado. Nossa, aquele arquiteto fez assim, mas ele tinha me dado uma dica e eu não fiz. Mas eu acho que a dica dele ia ser melhor que a minha. Você entende a diferença? Nunca vai ser para um lado negativo, sempre vai ser para um lado positivo, quando você respeita a vontade do seu cliente. Nossa, verdade. Que legal. Daria para ficarmos aqui mais um tempo, mas o tempo é curto. Você acha que arquitetos com perfis diferentes podem trabalhar no mesmo projeto com tranquilidade? Ou você acha que é ideal cada pessoa estar num determinado trabalho dentro da empresa? Tudo isso vai depender de como é a equipe e como ela é gerenciada e qual é o treinamento dela. Se você colocar uma equipe com perfis totalmente diferenciado, o que vai gerar? Se eles não têm esse conhecimento do perfil dele, do perfil do outro, não tem conhecimentos básicos, tá? Não precisa ser nada aprofundado, mas eu falo que estudar o perfil, se você lê os pontos fortes de cada um e os pontos negativos, você já tem uma visão muito ampla e você memoriza muito fácil. Né, eu gosto de trabalhar até com, a gente cita os perfis colocando como se fossem alguns animais que dá uma forma lúdica e fácil de você memorizar. Porém, o que acontece? Se a pessoa não tem entendimento, imagina você colocar um dominante e um analista fazendo o mesmo projeto. Sim. Vai dar uma briga total. Porque precisa de muita maturidade, né? E daí, se a pessoa, o que traz a maturidade? Conhecimento. Né, o autoconhecimento dela. Então, assim, eu acho que, o que nem a gente falou antes, as pessoas se fortalecem quando estão relacionando com pessoas de perfis diferentes, porque você aprende muito com o outro. Às vezes aqui nós temos perfis diferentes, você tem o dominante e eu falo assim que eu aprendi muito a ter o dominante com o meu marido, porque eu falava, eu preciso ter esse perfil em alguns momentos da minha vida. Então eu fui buscando. Daí quando você tem esse conhecimento, você trabalhar uma equipe e colocar para trabalhar junto, ok. Mas também, se você deixa muito igual, as coisas às vezes não vai evoluindo, você não vai ter uma coisa diferente, você não vai conhecer um novo, porque eles são o mesmo padrões de pensamentos. Eles pensam, interagem iguais. Sim. Entende? Então, às vezes, um pensamento, um agindo e interagindo com o outro diferente, o que dá? Dá inovação. Né, traz coisas novas. Então, é possível? Eu acho que é o mais certo, né? A gente tem que aprender a lidar e relacionar com perfis diferentes. Mas precisa de treinamento. Precisa de treinamento. Você tem que estar com uma equipe muito bem capacitada, uma equipe altamente com autoconhecimento e conhecimento, porque daí você vai ter conflitos, mas não tanto, não vai atrapalhar na evolução dos projetos e do escritório e da empresa, né? Andréia, e para quem quer entender um pouco mais sobre isso, qual que é o primeiro passo, onde encontra, lá no seu perfil você fala disso, não fala, onde que as pessoas podem procurar essa informação? Na verdade, os perfis comportamentais você consegue acessar de forma muito fácil, até online, né? Você pesquisa lá no Google, ele vai te dar. E hoje a gente tem vários métodos que é falado. Tem o Enneagrama, tem os que fala que são colírios, sanguíneos, os 4 temperamentos, colérico, né? Não lembro muito bem dos nomes. Mas, assim, todos eles vão te dar uma base. Só que o mais importante é você ter alguém que te faça essa leitura. Porque senão de nada adianta. Porque se você lê, eu sei, daí a pessoa fica só, já percebeu, fala assim, nossa, eu sou sanguíneo. Porque tá no auge essa questão do sanguíneo, né, do colérico e tudo. Só que a pessoa, geralmente, o que ela destaca? Mais os seus pontos negativos.
O que predomina mais de ruim, porque a gente, querendo ou não, o ser humano ele é um pouquinho mais predestinado a estar sempre focando nas coisas ruins. Sempre a primeira impressão é a ruim, a gente nunca fica exaltando o que é bom no outro, não é verdade? Sim. Então você pode dentro, mas assim, eu falo que o mais importante é você fazer esse mapeamento que te dá completo, que ele te dá uma teia. Essa teia ela vai mostrar quem você é, o que você espera do outro e como você acha que o outro te vê. Então ele dá uma teia que vai ligando os pontos. Então eu tenho essa personalidade, mas eu tô querendo ser assim, mas o outro me vê desse outro jeito. Então uma ajuda profissional especializada. Especializada é o melhor. Se você quer para desenvolver habilidades, se crescer profissionalmente, eu acho que o ideal é você ter um acompanhamento. E daí você, né, dentro do meu perfil, né, que é o Andrea Petri, _Petri, que é o meu Instagram. Daí ali a gente pode estar mandando um e-mail, mandando mensagem pelo WhatsApp. Então eu me coloco à disposição para estar fazendo essa análise, né? Uma análise totalmente completa e com a intenção melhor de toda, que é fazer o quê? Você evoluir, você ser melhor do que você é. E o análise comportamental, de nada adianta você fazer se você não quer buscar esse crescimento, porque você pode fazer e saber, mas se você não trabalha, se você não tem consciência e não faz desenvolver algumas coisas, de nada adianta, né? É dinheiro jogado fora. Então a pessoa primeiramente tem que querer a mudança, tomar consciência disso, voltar para o mundo, para o dia de hoje, e além, quando você faz essa análise, né, completa e estuda sobre você e busca, né, essas habilidades, exaltar o que você tem de bom, você se conecta com o seu verdadeiro sentido de vida, e daí sim você vai viver o propósito de vida que você está destinado a esse mundo, né? Que a gente veio com uma missão, não só de crescer materialmente, né? Mas como seres humanos, né? Pessoas e evoluir. Eu acho que isso é o fundamental. Se você faz uma análise e você já consegue viver em harmonia dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, para mim já é uma conquista grande. Você não precisa mais nada, porque é o que tem um verdadeiro sentido de vida, né? É a gente se conectar com a gente mesmo e ser melhor para o outro. Até acho que é a filósofa que fala que ela fala para a gente sempre se colocar como se a gente estivesse no último momento de vida. Sim. Que a partir quando você se coloca no último momento de vida, daí você vai falar, o que eu quero deixar? O que eu quero ser de exemplo? Quais os valores que eu quero passar? Ninguém quer querer deixar um carro, uma casa, um bem material para a família. Eu quero deixar o quê? Qual que é a alegria de pensar em mim? Quem que eu fui, o que eu ensinei, quais os valores que eu passei para essa pessoa, como eu fui, como foi eu, humano, ser humano, como eu lidei, como eu cuidei daqueles que eu amava, como eu fui presente. Né? Eu acho que parte daí, você se colocar no último momento de vida mesmo. Eu amo essa frase e todos os dias eu peço para Deus, me coloque no último momento de vida, porque amanhã eu não sei. E eu quero ser o melhor para as pessoas, né? Eu quero ser o bem-estar, a alegria, a paz, o amor. É isso. Muito bom, muito obrigada, Andréia. Essa última frase que você falou foi uma das coisas que, junto com aquilo que eu comentei anteriormente, foi precursora da minha mudança, assim. Porque uma das coisas que eu falei, eu quero ser uma pessoa leve. Eu não quero ser uma pessoa pesada para os outros, né? E aí eu olhei para minha vida e falei, nossa, mas o que eu estou fazendo para isso? Então é muito importante realmente essa pergunta. É a pergunta que a gente fazia no final de todos os podcasts aqui do ano passado, né? A gente perguntava para todos os convidados, a gente fazia essa pergunta. Aí todo mundo se emocionava, né? É muito forte isso porque é o que realmente importa. É o que realmente a gente deixa, é o que realmente a gente devia estar preocupado em construir, né?
Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom, aprendi, anotei, meu livro está escrito aqui. E se você gostou desse podcast, quer saber mais, trocar uma ideia com a Andreia, contratá-la para fazer uma mentoria, um apoiamento seu, da sua empresa, entender mais sobre esse assunto, o Instagram dela está aqui na descrição do nosso vídeo, ou então você também pode deixar a sua dúvida aqui, a gente direciona para a Andreia, mas acompanha o trabalho dela lá nas redes sociais. E se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha esse episódio, né, que nos ajude a propagar desse conhecimento, desses assuntos, para poder te ajudar a se desenvolver também, porque a gente não é só fazer projetos, a gente precisa desse autoconhecimento, dessa evolução realmente, né, enquanto pessoa, para atender melhor os nossos clientes e dentro da nossa própria casa. E para você que é Squad, eu quero deixar uma tarefinha de casa. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, assim que ele finalizar aqui a apresentação, deixa nesses comentários aqui qual é o seu perfil, qual o perfil que você acha que é o seu perfil dominante. A gente quer saber, é a pergunta que não quer calar. A gente vai conversar sobre isso, viu, Squad? E muito obrigada, Itachi Ar-Condicionados, ao Arquitesc mais uma vez, e até a próxima, até quarta-feira, às 16 horas.